Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Pode ter certeza que todos os pais é imprescindível que acompanhem esse bate-papo. Inclusive você que é pai, você que é mãe, começa a mandar o link aí da Rede 316 para outros pais, né? Para famílias que precisam ouvir, que precisam aprender mais sobre como proteger seu filho da mídia. Deixa eu ver se a missionária já tá por aqui. Minha irmã Márcia, muito boa tarde, consegue me ouvir aí? Boa tarde, Nayan, tudo bom? Tudo na paz? Tudo. Sim, estou te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, seja bem-vinda, missionária Márcia, sempre uma alegria te receber por aqui. E o tema de hoje, a galera já tá na expectativa aqui, viu, minha irmã? Tá todo mundo já mandando mensagem, esperando muito para falar sobre esse assunto. Maravilha, Nayan, graças a Deus tá tudo bem aqui, tudo na paz. É um tema bem desafiador e bem atual, né? Exatamente, é um tema que eu acredito que todos os pais estão com esses desafios, né? Que tem aí filhos adolescentes, filhos, né, crianças menores, enfim. Acredito que todos esses pais têm esse desafio de proteger, de saber a estratégia, né? De proteger o seu filho aí da mídia, que inclusive tem realmente influenciado muito, né? Com certeza. Essa geração. Podemos soltar a vinheta então já, minha irmã? Já tá pronta aí? Vamos começar. Então vamos lá, nesse momento, pais e filhos com a missionária Márcia Doneda aqui na 316. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Vamos nessa então, 3:06. Então, minha irmã Márcia, como é que a gente consegue fazer isso? Que tarefa difícil essa, proteger os nossos filhos da mídia no celular, da televisão, enfim, os nossos filhos estão cercados de influências da mídia e a gente precisa buscar estratégias para poder blindar eles, não é isso? Com certeza, Nayan, verdade. E o que tem impulsionado o nosso coração a trabalhar nesse sentido, a também elaborar material e procurar fazer algumas orientações para os pais, realmente essa situação que a gente está percebendo, dessa distanciamento de Deus, da família, uns dos outros e às vezes até de si mesmo. Porque às vezes nós estamos tão ligados na internet, tão ligados na mídia, que nós estamos desligados de nós mesmos, né? Às vezes nós conseguimos falar do mundo que estamos e temos dificuldades de falar do mundo que somos, não é não? Isso é uma verdade. E engraçado que os próprios filhos, eles estão atentos, né? A tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, mas o diálogo é bem pequeno aí quando se trata de assuntos da sua realidade, né, da sua casa, da família. A gente vê que os filhos têm muita informação para dar porque estão com acesso ali à mídia. A gente falou sobre isso em um outro quadro aqui outro dia. Mas quando se trata do assunto família, tanto os pais quanto os filhos têm essa dificuldade porque realmente estão cercados pela mídia, né? Verdade, é verdade. As informações são tantas, né? E que acaba ofuscando quem eu sou, qual é o propósito da minha vida, o que realmente eu sou amado, eu sinto pertencente da minha família, dentro da minha casa, do meu lar. Falamos semana passada sobre o lar, que é o local de segurança, né? Então, tudo isso acaba mexendo com a gente, mexendo com cada um dos nossos filhos também. E sempre, Nayan, a gente traz um alerta para o pai, porque na verdade o pai, a mãe, eles receberam essa incumbência do Senhor de proteger, né, os seus filhos, de ser ali essa referência familiar, essa referência de vida, de pessoa, como discipulador também da sua casa. E isso realmente retrata e acaba refletindo nos dias atuais de uma maneira muito intensa, né? E aí eu começo, Nayan, com a introdução dessa nossa conversa hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui na íntegra a oração de uma criança. Essa oração, Nayan, essa oração de uma criança, a criança que queria ser uma TV. Isso já faz muitos anos
eu acredito que mais de 15 anos aí, essa oração vem sendo assim, mas agora acabou ficando muito distante da realidade. Mas eu quero fazer a leitura na íntegra dessa oração, Nayan, para que nós pais possamos nos posicionar e que como estavam as nossas crianças alguns 15 a 20 anos atrás. Olha só. Senhor, faça de mim um aparelho de televisão para que meus pais me tratem como eles tratam o televisor. Para que olhem para mim com os mesmos interesses que olham para a tela da TV. Especialmente quando minha mãe assiste a novela favorita e meu pai o seu esporte predileto. Eu quero falar como aqueles homens, pois que quando eles falam, toda a família fica em silêncio para ouvir o que eles têm para dizer. Eu gostaria de ver a mamãe se admirar de mim como ela se admira quando vê a última moda na tela. Eu gostaria que meu pai risse comigo quando quando os artistas contam suas piadas. Eu gostaria que meus pais me dessem tanta atenção quanto ao televisor. Quando o aparelho não funciona, imediatamente mando chamar o técnico para consertá-lo. Eu gostaria de ser um televisor e assim ser o melhor amigo e a pessoa mais importante para os meus pais. Ó Papai do céu, se você me transformasse em um televisor, eu novamente teria paz e poderia me sentir feliz. Pai, faça de mim um televisor. Amém. Essa oração, né? Eu acredito que hoje mudou o jogo, né? Percebemos que mudou o jogo. Agora, na verdade, os pais que precisam fazer essa oração, trocando de posição e também trocando ali o aparelho de TV pelos celulares, que dá acesso aí ao mundo inteiro, né? Então, mas que realmente essa oração, ela precisa também feita pelos pais, mas com uma consciência de que também hoje os nossos filhos estão diante dessa situação por talvez algumas situações equivocadas ou erradas, omissas, relacionadas a nós em relação aos nossos filhos, né? E mais que as crianças desejam realmente, hoje estão com um aparelho, nós trocamos. Agora nós colocamos o aparelho de celular, colocamos a mídia, colocamos o mundo na mão das crianças, dos nossos filhos, dos adolescentes. E hoje, se nós fôssemos elaborar uma oração, ou talvez esse texto, como essa criança fez, deveríamos ser nós, né? Para que a gente possa também ter aí os nossos filhos de volta. Mas mesmo diante de tudo isso, as crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos ainda desejam ser pertencentes do lar. Porque o cérebro do nosso filho, ele continua a amadurecer e ele continua muito sensível à pressão de sentir pertencente da família, na verdade, de algo. E as redes sociais, realmente, ela sabe. As redes sociais, na verdade, conhecem nosso filho. Ela sabe muito bem o que o nosso filho deseja. Isso. A mídia proporciona satisfação para o nosso filho em um mundo irreal. Porque ela conhece, ela sabe e ela conhece os desejos, as vontades dos nossos filhos, que muitas vezes nós não sabemos. E nós estamos percebendo aqui, né, que nas redes sociais, até onde o menino pode gostar, pode compartilhar, comentar uma situação no Instagram ou no TikTok. É algo que chama a sua atenção. E a mídia sabe realmente o que chama a atenção, sabe o que ele quer, sabe o que ele deseja, conhece ele muito bem, às vezes até muito melhor do que nós, os pais. E ela acaba proporcionando para esse nosso filho um mundo irreal, um mundo cheio de fantasias, e acaba aí por produzir muito conteúdo para suprir essas necessidades e as curiosidades dos nossos filhos. E aí que surgem realmente situações perigosas que às vezes, Nayan, parece até bobo. Deixa ele assistir, coisinha boba. Mas são claramente perigosos. São populares, mas acabam realmente fazendo muito mal para os nossos filhos e para os nossos adolescentes, né? Então a gente precisa realmente
ter algumas estratégias para chegar, para alcançar, para mudar esse jogo. Agora, minha irmã Márcia, você falou aí sobre essa questão do ainda baseado na oração, né? Eu acho que os pais eles sentem saudade dos filhos, mas ao mesmo tempo não sabem como matar essa saudade. E aí eu já emendo também com um segundo comentário. A mídia, você falou, por exemplo, o TikTok, você usou o exemplo do TikTok, que é febre aí no meio das crianças e dos pré-adolescentes. O engraçado e o curioso do TikTok, por exemplo, é que eles produzem um conteúdo e eles têm quem curte, quem comenta, quem aplaude, quem elogia, quem sugere que eles continuem fazendo esse tipo de conteúdo. E os pais não estão nem aí para os conteúdos dos seus filhos. Então, assim, enquanto a mídia aplaude, enquanto a mídia quer cada vez mais e eles se sentem importantes por isso, os pais meio que não estão nem aí para o que o filho pode produzir, o que o filho pode fazer, esquece de dar um elogio, esquece de sugerir coisas, enfim, eu acho que a mídia tem tomado essa proporção na vida dos filhos de maneira que os pais não estão percebendo. Isso é muito prejudicial, porque na verdade eles acabam se sentindo pertencentes de uma situação muito irreal e algo que é o desejo natural do ser humano, e principalmente como filhos, porque os filhos eles olham para os pais como essa situação de proteção, de amor, de segurança, né? E acabam perdendo esse referencial de apoio, de incentivo, de motivação, de reconhecimento. Eu já até compartilhei aqui, né, Nayan, alguns casos que nós temos acompanhado nas escolas de meninos de 13, 14 anos, meninos de 13, 14 anos, que estão com transtorno de depressão, estão fazendo tratamento terapêutico, tratamento medicamentoso, espiritual, pela ausência, por sentir a falta de um apoio, de uma motivação, às vezes o pai presente, mas mas muito distante um do outro, de um toque físico, de uma conversa, de um diálogo, de um incentivo, de um reconhecimento. E eu sempre falo aqui para os pais que têm meninos, os meninos esperam muito isso neles, nos pais. Então, você que é pai, eu já falei e eu falo de novo, pelas experiências que nós temos tido de escolas, de aconselhar e de ouvir muitos jovens. A palavra de incentivo de um pai para um filho, para um menino, isso é fundamental. E a ausência disso acaba produzindo ali situações, sequelas, assim, que a gente não pode nem imaginar que pode causar na vida de um adolescente, né? Então, às vezes um incentivo, um elogio, nossa filho, que bacana, é isso aí, continua assim. E você pode perceber que nas redes sociais, no TikTok, ali, quantas pessoas ali que estão seguindo, estão curtindo, enfim, né? Então eles vão vendo isso como que vai se sentindo motivados, vai se sentindo animados a realmente entrar de cabeça nessa área. É isso aí. Eu lembro, você falando aí da questão de elogio, né? Eu tava brincando com os meninos lá da igreja esse final de semana agora que passou, e aí a nossa professora lá, os professores na verdade do Ministério Infantil, eles desafiaram os meninos, passaram aquela musiquinha que decora os livros da Bíblia, né? E aí eles vieram assim pra mim com o maior orgulho assim, começaram a cantar a musiquinha na minha frente, falando, né, a ordem toda ali dos livros, e assim com a maior alegria, satisfação, e eu vi essa alegria nos olhos deles. E aí eu falei assim, cara, parabéns, fiz todo aquele alarde assim, irmão, vem aqui ver, né, os meninos falando, então fiz todo uma propaganda assim. Que lindo! Deles, sabe? Porque eles precisam entender que isso é importante para eles e é para nós também. Então, acho que isso levando, né, trazendo aí para nossa realidade familiar, poxa, por mais simples que seja algo que o seu filho faça, cara, faça muita propaganda, faça um alarde, valorize muito, porque isso incentiva eles a continuarem.
É desse jeito, né? E eles fizeram isso porque olharam para você e viram um referencial, sabia? Um referencial de um pai, referencial de alguém que dá para eles segurança, dá para eles essa questão da proteção. Então, olha, que coisa linda. É isso aí. E que sabe? Eu acho que eles se dirigiram a mim porque sabiam que eu ia valorizar isso, né? Não procurou qualquer outra pessoa. Falou, vou lá no irmão Nayan, porque ele vai elogiar a gente, ele vai. Eles sabem onde pisam. Foi fantástico. Eles foram muito inteligentes, foram a pessoa certa. Ai, que bacana. Parabéns, viu, pela sua iniciativa. Muito bom. Glória a Deus. Muito bom mesmo. Glória a Deus. E eu acho que os filhos têm que ver isso nos pais, né? Tem que ter o prazer de contar as coisas pros pais, Eles esperam isso dos pais, né? Exatamente. Aí, que legal. A gente segue aí, então, para uma segunda parte aqui da nossa conversa. Como é que eu posso, então, proteger o meu filho dos desafios da mídia social sem isolar ele do mundo virtual? Porque a gente sabe que não tem jeito, já faz parte do mundo, já faz parte. O celular, o tablet, a internet, as redes sociais já faz parte. A gente isso é útil também, né, pra gente, pros nossos filhos até. Mas aí tem um limite, né? Tudo tem um limite. E como é que a gente consegue então proteger eles dessas mídias sem automaticamente tirar eles do mundo virtual? É verdade, né? Na verdade, tudo precisa ser feito com equilíbrio, né? Sim, com limites e tudo mais. E se nós estamos ensinando os nossos filhos desde pequenos com limites, eles vão entender muito bem tudo isso, né? Mas às vezes esses limites e esses equilíbrios são muito para nós mesmos, os pais, né? Mas diante dessa proposta, dessa pergunta, como proteger nosso filho, meu filho, dos desafios da mídia social e também ser isolado do mundo virtual, porque é impossível hoje nós vivemos sem a internet, sem a mídia e tudo mais. A gente precisa, tem pessoas que têm a sua renda familiar vindo, oriundo da mídia, de todo esse mundo virtual aí, né? Então, primeira coisa, nós temos 3 orientações aqui bem simples, bem realizáveis, não são impossíveis, são todas possíveis de realizar, né? Primeira delas, procure conhecer os desafios do momento. Você já viu que tem muitos vídeos na internet, no YouTube, no Google, no TikTok, para todo lado, alguns vídeos que acabam gerando desafios no mundo e principalmente na faixa etária das crianças, dos nossos filhos. Sim. Né? Se você colocar lá na pesquisa, lá na busca, lá, desafio em vídeo. Sim. Ou desafio viral, ou coloca desafio, coloca essas palavras aí, coloca lá na busca para você ver quantos desafios existem e são perigosos. E que essa faixa etária, que infelizmente são produzidos para essa faixa etária e acabam realmente chamando a atenção, muita atenção deles, porque realmente são feitos, elaborados, são produzidos por pessoas com a mesma faixa etária, com a mesma linguagem, e esses desafios acabam sendo muito perigosos. Então, assim, procure conhecer os desafios do momento. Né? Já foi situações aqui que a gente alguns desafios anteriores, comer uma colher de canela em pó, isso pode levar a uma situação muito perigosa. Se jogar de costas, a gente já viu na televisão e nos vídeos e dar socos no estômago do outro, né? Quanto tempo você consegue ficar sem respirar, né? Outros desafios como se cortar, e até desafios muito perigosos mesmos, que realmente acaba desafiando, colocando o adolescente, colocando aquela pessoa que está ali, como tirar a sua vida sem dor, né? E a gente já conhece muitas situações ligadas a isso, e esses vídeos, esses conteúdos estão totalmente aqui liberados, e são, infelizmente, mediante pesquisas, são os conteúdos que criança e adolescente mais procuram online. Isso. Infelizmente, né? Porque na verdade eles acabam realmente eles são curiosos e eles acabam sendo despertados por essa curiosidade, e eles acabam realmente se envolvendo numa situação assim. Então, são uns desafios. Então, conheça quais os desafios do momento, né? Infelizmente,
a gente percebe que alguns desafios acabam tirando a vida e levando algumas consequências. Você pode até perceber que se coloca a pesquisa dos desafios do momento lá na busca do Google, você vai ficar assim, às vezes até assustado com muitos casos que que vão parar no hospital porque alguma criança fez aquele que estava no vídeo e tudo mais. Então a gente precisa também conhecer esses desafios. Algo que a gente pode também perceber, diante desses desafios, o que vem por trás de tudo isso. Então, primeira coisa, conheça esses desafios do momento, chegue com seus filhos, e para você conhecer, você vai precisar realmente estar junto com ele, conversar com ele e tudo mais. E saiba qual é a mensagem que tem por trás de tudo isso. No dia 14 de novembro, eu não sei se você conseguiu acompanhar, mas o Domingo Espetacular trouxe uma reportagem muito forte, né? Uma reportagem falando sobre um conteúdo de uma série, e essa série acaba ficando ali uma série muito levada assim aos contos de fada, usando ali os contos de fada, mas trabalhando de uma situação muito violenta na vida das crianças e dos adolescentes. Então aí fica lá, até que ponto nós podemos realmente confiar nos conteúdos que são disponíveis para os nossos filhos, que está aí nas plataformas de vídeo, seja Desafio, né? E essa série, eu quero chamar a atenção aqui, que essa série foi lançada agora em outubro, bem sugestivo, né? Mês da criança, né? E foi baseada ali no conto Sombrio dos Grimm, que ela tem uma classificação para 10 anos de idade. Só que essa série, ela traz cenas de infanticídio, onde os pais trazem os filhos para degolá-los, né? Meu Deus. Acaba sendo assim uma viagem ao inferno, onde o diabo entrega 1 quilo de ouro para esses pais para costurar o pescoço dos filhos. Que isso? Uma série que traz ali cenas de canibalismo. E alguns pais que tiveram seus filhos que assistiram isso, os filhos mudaram de comportamento, e os filhos ficaram à noite, às vezes não conseguiam dormir, e às vezes os filhos ficavam perguntando para os pais: como pode? Como os pais podem fazer isso? Aí passava um tempinho de novo, a mãe de uma criança de 11 anos que assistiu, a mãe falava assim, aí o menininho chegava de novo: os pais podem degolar os filhos? Né? Então, meus queridos, aí eu fico perguntando, como a gente vai confiar nessa classificação? Então eu preciso conhecer quais são os desafios do momento, eu preciso saber o que o meu filho está assistindo. O seu filho está assistindo no quarto, mas está lá, tem uma classificação de 10 anos, classificação de 12 anos, mas assiste um pouquinho com eles, veja o que eles estão assistindo, cria ali um espaço para conversar sobre essa situação. Na verdade, verifica qual é a mensagem que traz por meio de tudo isso, né? Qual a mensagem que traz? Na série, Nayan, olha, tem uma frase que diz assim, João, que é baseado no conto de João e Maria, né? E a menininha diz assim: João, a gente tem que sair daqui, temos que encontrar pais melhores. Qual é a mensagem que essa série está passando para as nossas crianças, né? Então na reportagem, estou me reportando a eles, porque a reportagem da psicóloga, ela menciona que realmente o maior problema na vida das crianças, dos adolescentes hoje, é essa referência do ambiente familiar, e ela realmente alerta para realmente que vem para desconstruir o papel do pai e da mãe, que fica, aí a criança fica sem uma referência de pai, aí quando assiste esses desenhos, eles acabam recebendo essa mensagem: eu não posso confiar no meu pai, não posso confiar mais na minha mãe, o meu lar não é um lar seguro, então nós vamos fugir daqui. E que leva os personagens também a fugir da sua casa, porque os seus pais, não se podia confiar nos seus pais. Então, diante de toda essa polêmica aí chegou até no Ministério Público até que concluiu que realmente essa série apresentava cenas de tortura, de mutilação, de morte intencional, e acabou passando a classificação para 12 anos de idade. Mas, infelizmente, a gente precisa realmente ter todo o nosso cuidado.
Conheça, saiba que o seu filho está assistindo, saiba qual é o desafio do momento, tenha condições de assistir junto com ele. Então assista o que os seus filhos estão assistindo, porque aí a gente vai encontrar talvez muitas respostas para o comportamento deles, muitas respostas de insatisfação, muitas respostas de insegurança, né? Então a gente precisa ficar atento para isso. Então a primeira orientação é isso: conheça, saiba o que o seu filho está assistindo, né? E seu filho precisa ser amado, ele precisa se sentir que você está presente, que você participa do dia dele, o dia a dia dele ali, e que aquilo que ele está vendo ali é importante, que você também se importe com aquilo que ele está vendo, né? Para que também ele tenha condições, né, de chegar até você, ele tenha segurança, né? Sim. De chegar até você, até nós pais, e dizer alguma informação desse tipo, alguma informação que gere no coração dele uma incerteza, uma insegurança, né? Um medo, e que ele possa dizer: não, eu vou falar com meu pai e com minha mãe, né? Isso. Então a gente precisa fazer isso. Conheça, assista, veja o que está acontecendo, fica antenado nessa situação. Então, pais e mães precisamos realmente acompanhar e ver o que está acontecendo. Segundo, converse com seu filho sobre esses perigos. Converse. As crianças e os adolescentes, nossos filhos nessa faixa etária, eles são muito curiosos, né? E acabam realmente procurando, assim, acabam excedendo alguns limites, né? E às vezes acabam fazendo o que aqueles vídeos, ou então levando para si algum sentimento, algum pensamento, que realmente aquilo é verdadeiro. E a gente precisa realmente sentar com eles, compartilhar com eles, né? Para que haja equilíbrio. Não estou dizendo aqui que não precisa, não é para condenar totalmente a internet e a mídia. Nós podemos realmente dizer para o celular: olha, você agora vai dormir, dizer para a televisão: ó, vou desligar você, né? Nós temos esse controle. Sim. E o autor Tripp, ele fala no livro Pastoreando o Coração da Criança, e ele diz assim: você nunca terá o coração dos seus filhos se você conversar com eles somente quando algo deu errado. Por que você assistiu isso, né? Por que você fez isso? Eu não falei para você desligar a televisão, não falei para você desligar a internet e tal. Mas pais sábios falam quando os seus filhos estão prontos para conversar. Então nós precisamos ter essa sabedoria, sabe, Benha? Isso. De sentar e saber qual é o momento certo que os nossos filhos estão dispostos a ouvir. Os nossos filhos estão com o coração, com a sua mente, com seus ouvidos antenados àquilo que nós queremos falar para eles. Porque se a gente gerar neles revolta, insatisfação, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Não provoquei a ira nos seus filhos. Que a gente tenha esse cuidado de conversar com os nossos filhos quando eles estão também prontos para conversar. Então converse com eles, conheça o conteúdo, né? Tenha condições de conversar com eles. E por último, nesse sentido aqui de como proteger e também como não isolá-los desse mundo virtual, incentive a criatividade, incentive eles a criar vídeos, pode ser no YouTube, no TikTok, em outras plataformas ali estabelecidas, que eles realmente possam participar desses concursos de vídeos divertidos ou talentosos, né? E que eles podem também criar conteúdos divertidos, como você falou aí, sabe? Elogia eles, né? Incentivo que eles também podem produzir ali, podem ter seus próprios seu próprio canal ali no YouTube, podem fazer campanhas, né? Para ajudar os outros a ter empatia com a dor do outro. Enfim, nós precisamos realmente não é viver sem a internet, sem a mídia, mas saber dosar, saber colocar o celular para dormir, né? E se o seu filho está longe de você, seu filho está na faculdade, está no outro estado, está no outro país, está longe ali dos seus olhos, mas ele não está longe dos olhos do Senhor. Então não deixe de orar pelos seus filhos. Eu creio muito no poder de Deus em responder a oração de uma mãe e de um pai. Ele pode ouvir o seu coração, ouvir a sua oração, para que realmente o seu filho possa vencer todas as tentações, todas as situações que acabam surgindo, né? Eu me lembro de um rapaz libanês que ele mudou lá para os Estados Unidos a fim de estudar, e a mãe sempre preocupava com ele, falava com ele: filho, como você está? Como está a sua vida espiritual? Né? E ela recebeu a seguinte resposta do filho: mãe,
todas as tentações, aqui são muitas as tentações, mas eu consigo, contudo, à medida que elas vão cruzando o meu caminho, eu as venço. Porque quando éramos crianças, realizávamos o culto doméstico, a senhora sempre ajuntava ao redor dos seus joelhos e lia a Bíblia. Depois orava em favor de cada um de nós. Então, quando as tentações me assaltam, eu contemplo pelos olhos espirituais seu rosto levantado para Deus, orando por nós. Então, esse é o segredo, mãe, da minha vitória sobre as tentações. Então, as orações ela pode alcançar, mesmo seu filho estando longe, né? Mesmo onde o seu filho talvez não esteja ali perto de você. Então, eu concluo nessa segunda parte aqui, a gente trabalhando sobre isso. Como proteger seu filho? Conheça os desafios, saiba qual é a mensagem que está por trás de tudo isso, todos os desafios, todos os vídeos, né? Para isso, demanda tempo, né, Nayan? Sim. Demanda um tempo. Converse com seus filhos, também demanda um tempo. Você precisa investir esse tempo na vida dos seus filhos. Incentive ele a usar a criatividade. Gente, os nossos filhos nessa época, nesse mundo, nessa realidade agora, eles têm muita criatividade. Verdade. Né? Esses dias eu assisti um vídeo de um menininho que tinha um outro amiguinho que estava com câncer. E o menininho, o cabelinho dele caiu e aí ele fez um vídeo. O outro amiguinho fez um vídeo, se compadeceu do amiguinho e falou assim: vou ficar igual você, né? Que aí ele cortou o cabelinho, pai dele que cortou o cabelo dele, e ele gravando, chorando, mas gravando, e o outro amiguinho assistindo, né? Os dois chorando e assim, a iniciativa foi do criança, tá? A iniciativa foi da criança. Então a gente pode sim realmente fazer com que os nossos filhos tenham condições de viver nesse mundo, mas que eles possam usar a criatividade para o bem, sempre direcionando. E essa presença, essa supervisão, esse direcionamento, essa condução. Semana passada nós falamos sobre essa paciência, né? Que nós temos que ensinar com paciência. Não é só uma vez, filho, olha, nós conversamos sobre isso, vamos de novo, vamos conversar sobre isso. Mas veja, realmente, se os seus filhos estão prontos para conversar. Porque se eles não estiverem prontos para conversar, eles não vão conseguir te ouvir. Eles podem te ouvir humanamente falando ali, mas não vai chegar ali no raciocínio, no coração, eles não vão conseguir obedecer isso, né? Então, incentive também essa criatividade, esse momento aí. Nayan, tem uma pesquisa aqui que... Uma pesquisa de 2012 que me deixou assustada. Se for 2012, nós estamos em 2022 já, daqui a pouco. Até 18 anos, um jovem, ele tinha assistido, em 2012, mais ou menos 22 mil horas de TV. Olha. 12 mil horas na escola. E 1.000 horas de diálogo com os pais. Aí eu pergunto, qual o conteúdo? O que está na mente e na mente e no coração de uma pessoa que passa 22 mil horas na TV, né? E aí 1.000 horas somente de diálogo com o pai durante 18 anos da sua vida, né? Então eu acabo concluindo dizendo que os pais prestem realmente atenção nas músicas, nos filmes, nos vídeos, nos jogos. Eu preciso que você repita esses dados para mim, que eu vou anotar aqui esses dados. Repete para mim dessa pesquisa aí. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos escutando também quer saber ao certo esses números. Repete aí essa pesquisa para gente. A pesquisa da ONU de 2012, essa estatística que diz que até 18 anos, certo, o jovem já tinha assistido 22 mil horas de TV. 22 mil horas. 22 mil horas. Certo. E 12 mil horas na escola. Na escola, 12 mil horas. 12 mil. E de diálogo com os pais ali, com os pais, a estatística que a ONU compartilhou com os pais, 1.000 horas somente. 1.000 horas. Durante 18 anos da sua vida. Alarmante esses dados, viu? E aí? Será que... Aí fica uma reflexão aqui pra nós, Nayan.
é culpa dos pais, é culpa dos filhos. Eu não gosto muito de usar muito essa palavra, culpa, né? Mas fica aqui pra gente refletir sobre as nossas ações. Se eu sou filho hoje, se eu sou um pai, uma mãe, uma filha, qual é realmente o meu nível de diálogo com os meus pais? Qual é o nível de diálogo que eu tenho para com os meus filhos? Porque, na verdade, aquilo que mais o nosso filho vê é o que mais realmente fica na mente no coração dele. Exatamente. O que mais ele ouve é o que mais ele aprende, né? Então, fica para nós aí essa orientação, esse cuidado, esse alerta, né? Para que nós tenhamos condições de prestar atenção nas músicas, nos filmes, nos jogos, nos brinquedos, porque na verdade acabam sendo ali uma ponte, né? De entrar coisas na cabeça. A gente tá falando assim de trazer para sua casa, mas eu já digo de trazer na mente, no coração do nosso filho, né? Nós podemos realmente sim perder os nossos filhos dentro da nossa casa, sentados confortavelmente no sofá da nossa sala. Ou na cadeira em frente ao computador, com as portas, com as janelas para o mundo virtual. Então, vamos prestar atenção que realmente eles estão levando para dentro deles, para dentro do coração, para dentro da sua mente. Deuteronômio fala muito sobre isso, né? Não meterás, pois, coisa abominável em sua casa para que não seja amaldiçoado. Então, acaba sendo para nós uma ordenança do Senhor, e que nós tenhamos condições de obedecer nossos pais e que tenhamos condições de trazer para o nosso lar bênção, edificação, consagração, limite, equilíbrio para os pais e filhos, conhecimento um do outro, conhecimento de si, conhecimento do outro, né? Ter essa porta de diálogo, saber conversar, independente das gerações que a gente pode dizer aqui, uma distante da outra. As coisas abomináveis da sua casa. Será que tem missionária? Oi? Oi, tá me ouvindo? Tô sim. Acho que entrou um áudio aqui. Aqui sem querer. Tá joia. É porque você falou o versículo aqui, eu fui pesquisar aqui rapidinho, acho que acabou entrando o áudio aqui do versículo. Ah, tá, e eu fiquei imaginando, falei, será que tá repetindo? Né? Mas ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, meu querido. Voltando um pouquinho para um tópico que você abordou em relação aos conteúdos que as crianças de repente assistem e os pais precisam acompanhar e conhecer. Obviamente você deve ter uma experiência, um conhecimento em relação a isso. Quais são não sei se você pode indicar isso pra gente, quais são os desenhos, filmes ou séries que você falaria assim pro pai, pra mãe que tá nos ouvindo agora, olha, não deixe o teu filho ter acesso a esse conteúdo? Você tem esses nomes? Olha, Nayan, no momento eu não tenho esses nomes, né? Mas porque geralmente talvez a gente vai ter uma lista aqui que não vai se encaixar com o contexto de cada filho, cada criança que tá aqui, mas eu posso trazer, tá? Posso me comprometer a trazer isso na próxima semana, especificamente. Mas é muito importante também, uma coisa que eu, assim, talvez tem nomes aqui que eu vou citar e que talvez o filho né? O filho não é esse que ele assiste. Mas é importante, assim, senta com o filho, ele tá assistindo, eu gosto de tal, né, eu trouxe esse em específico de José e Maria, dessa série aqui, né, O Mundo Sombrio dos Grimm, porque na verdade é isso que é no momento que tá agora, né? Netflix tá lançando aí, tá em outubro, tá muito recente isso, né? Mas assista com o seu filho. Senta com ele, vê o que ele tá assistindo. Deixa o pai ver, deixa a mãe ver o que tá assistindo, né? Às vezes o adolescente não vai chegar e não vai te dar toda essa liberdade, mas você precisa criar essa ponte aí, entendeu? Precisa sentar com eles, conversar, principalmente com as crianças, e ver e você, pai, você, mãe, você vai saber qual é a mensagem que tem por trás de tudo isso. Porque, na verdade, as crianças, elas não conseguem ainda sair muito ainda da ficção, né?
ela acaba ficando ali, acaba levando isso pro mundo dela e ela acaba acreditando naquela situação ali, né? Então isso é muito sério e a gente precisa ter esse cuidado e sentar. O que você está assistindo? Assista com ele. O que levou essa série aqui baseada em João e Maria foi que algumas mães sentaram com os filhos para assistir. Entendeu? Elas não sabiam. Tá assistindo? Tô assistindo. Qual a classificação? É 10 anos. Então tudo bem. Só que depois percebeu o comportamento dos filhos. Mãe, por que os pais podem degolar os filhos? Mãe, aí não consigo dormir à noite. Você entendeu? Então ele foi começar a fazer umas pesquisas, ver alguns comportamentos dos filhos. Então, eu posso trazer essa lista, não tem essa lista agora, mas eu posso trazer para você, para todos os ouvintes da R316. Mas o pai que está em casa, a mãe que está em casa, ela pode, responsável, ele pode sentar com o seu filho, assistir, e aí vai conversar, olha, mostra para ele, né? Conversa com ele, olha, filho, isso aqui tá dizendo isso, mas o pai e a mãe amam você, né? O que tá aqui, você não precisa, enfim, você vai trabalhar isso no coração do seu filho, você vai chegar perto, você vai se interessar, se aproximar dele, se aproximar do mundo dele, né? Exato. Então eu acredito que isso é algo que funciona, viu, né? Que funciona e que não é impossível para os pais fazerem, né? Enfim, só depende dos próprios pais. 3h45, irmã Márcia, a Cleide Alabarce, ela é da Igreja Batista de Santa Cruz, Cascavel, no Paraná. Ela mandou aqui um comentário que eu acho interessante você comentar esse comentário dela. Sobre o uso de celular. Ela tá dizendo o seguinte: às vezes as crianças gostariam também que seus pais largassem, deixassem de lado ou até desligassem seus celulares para terem mais tempo de conversa e convívio com seus filhos, um tempo de mais qualidade. Ela está falando aqui justamente do anseio dos próprios filhos, porque os pais é quem estão sendo grandemente influenciados aí pelos celulares, né? É verdade. Isso pode dizer que esse público são os públicos de criança, são menores, né? Porque na verdade acaba que aquela oração lá que nós fazemos no início, na verdade o pai só trocou de aparelho, isso, né? Não é? E infelizmente as crianças pequenas, elas acabam chamando e querendo que os pais realmente tenham ali uma atividade, querendo que os pais olhem para elas. Daqui a pouco essas crianças vão crescendo e vão também repetindo esse comportamento. Quando o menino tá lá na idade de adolescência, lá chegando à juventude, e percebe que o menino tá distante de Deus, tá distante da família, tá distante dos pais, aí vai correr atrás, né? Sim. Eu já vi casos na escola, né? E Cleide, um abraço pra você, Cleide. De mãe que chega assim, vai levar o menininho do educação infantil sem cuidado. Olha, esse aqui eu trouxe aqui, esse menino aqui e tal, pra estudar, e deixa o molequinho lá. Às vezes o molequinho sem arrumar a golinha da camisa, meio despenteado, né? Esqueceu a mochila, esqueceu o casaco, enfim. Aí depois, no outro período, vai levar o adolescente, né? Aí vai levar o adolescente, leva o adolescente de moto, às vezes o adolescente tá dirigindo a moto, joga a chave na mão da mãe, e aí a mãe vai lá, olha, esse aqui é o meu bebê, não sei o quê. Eu já vi situações assim, entendeu? Por quê? Porque aí fica correndo atrás daquele que já perdeu, só que não conseguiu, não consegue ver aquele que tá crescendo ali e que pode perder, né? Então são situações, né, que a gente vive, que a gente acaba tendo experiências de situações assim da escola, e que eu fico imaginando, fico olhando, oh meu Deus, a mãe não sabe o que tá fazendo, porque olha, pode perder essa criança logo, né? Exatamente. No desenvolvimento dela. E aí os pais realmente precisam se antenar para isso mesmo. Mesma coisa. A Alessandra Lasman, nossa missionária lá de São José dos Campos, em São Paulo, ela mandou aqui uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo entender a pergunta dela. E quando o filho não te ouve de jeito nenhum e se lasca naquilo que a gente sabia, como é que a gente trata aí depois a situação com o filho? Você fala, ele não te ouve, depois ele vai lá, quebra a cara, e aí como lidar
com esse menino, com essa criança, com esse adolescente, depois que ele de repente quebrou a cara em alguma situação? Bom, geralmente quando você tá falando de quebrou a cara em alguma situação, deve ser um adolescente, né? Acho que sim, na maioria os adolescentes, é isso mesmo. Geralmente é assim. Mas a Bíblia diz que os sábios aprendem com os erros dos outros, né? Sábio aprende com os erros dos outros. A gente acaba falando, orientando, mas muitas vezes os nossos filhos acabam realmente eles tendo que experimentar tudo isso. Às vezes até repete algumas situações de família, repete algumas situações dos pais, e eles cometem esses erros aí. Eu acredito que nessa altura, nós como pais, devemos ter ainda paciência e amor, tolerância, persistência em continuar ensinando. Porque se nós olharmos para a Bíblia, olharmos para o que Deus faz com nós, né, Alessandra? Deus é muito tolerante com algumas situações que às vezes nós temos que... Algumas situações que nós sabemos que tá errado, precisa resolver. Sim. E às vezes nós insistimos. Então, pra gente entender um pouco de tolerância em relação a também o outro, principalmente ao meu filho, às vezes é bom a gente fazer uma lista de algumas coisas que eu preciso mudar e que Deus é muito tolerante comigo, né? Então, eu vejo assim, se a criança é pequena... é desobediente, tem alguma coisa ligada à insatisfação. A insatisfação gera, se você está no trabalho, você está insatisfeito, você não quer obedecer às ordens, você sabe, então procure o que realmente está incomodando, gerando uma insatisfação no coração do seu filho. Senta com ele, conversa com ele. A minha filha aqui, eu percebo quando ela não está bem, quando ela quer conversar comigo. Essa semana mesmo, e ela tá faculdade, correria e trabalho, loja, enfim, e chega cansada e prova e tudo mais. E aí, ontem, mãe, a senhora tem aula? Eu falei, tô terminando a aula. Eu falei assim, então, vamos tomar um açaí comigo? Quando ela fala isso, eu falei assim, vamos, filha, vamos lá. É o momento que ela vai falar, ela vai compartilhar, e aí eu falo, filha, o que foi? Você tá nervosa, você tá ansiosa, o que tá acontecendo? Não, tô tudo bem. Tá tudo bem, e ela vai levando. E eu percebo que tem algo que tá gerando uma insatisfação nela. E ela tem 22 anos. E eu percebo quando a minha filha não tá bem, quando ela tá insatisfeita. Então, nós pais precisamos ter isso. Saber ter condições de ouvir os nossos filhos e saber, e se eu for chamar a atenção dela, filho, olha, você tá, né? O que aconteceu? Você não arrumou seu quarto? O que aconteceu que você, né, chegou atrasado na faculdade? Isso, aquilo, outra. Eu não vou falar isso para ela porque eu sei o que tá acontecendo e ela não tá bem, ela tá insatisfeita, tá muito cansada. Filho, o que aconteceu? Não, eu tô muito cansada e tal. Precisava sair um pouco. Eu tenho que conversar, entendeu? Então, a gente precisa conhecer os nossos filhos, né? Se eles são pequenos, quando a Liz está lá, tá com fome, ela tá insatisfeita, o que ela vai fazer? Ela vai fala pra ela, não, filha, você tem que esperar um pouquinho, ela vai chorar mais ainda, não? Sim. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Seu filho errou, quebrou a cara, os pais estão ali pra isso. Filho, estou aqui pra te ouvir e vamos de novo. Isso aí. Eu vejo assim. É isso. Essa insistência que Deus tem por nós, a gente tem que ter pelos nossos filhos, né? Deus não desiste da gente. Por que a gente vai desistir dos nossos filhos? Ele é nosso referencial, não é, Nayan? Exatamente. E nós erramos e não é pouco, não. Então, a gente vai fazer uma lista, né? Eita, Deus é paciente demais. É muito. Ele é a paciência. Olha, 3h52 agora, estamos batendo esse papo aqui abençoado com a missionária Márcia, e a Alessandra até comentou aqui de volta, né? Sim, ainda bem que Deus não leva em consideração meus erros insistentes, né? Confirmando aquilo que a gente está dizendo. É isso mesmo, irmã Alessandra. Ainda bem que Deus tem um olhar amoroso e misericordioso para conosco. É desse jeito. Ele é nosso referencial de pai, né? Exatamente. O que eu vou te perguntar aqui pra gente ir pra nossa parte final dessa conversa é o seguinte: pode-se dizer que o crescimento aí do materialismo entre jovens e crianças hoje se dá em função da mídia, minha irmã? Vamos lá, Nayan.
realmente é uma pergunta bem direcionada e principalmente nessa situação de consumo, né? E infelizmente nós podemos dizer que sim, pelo uso descontrolado, né? Que gera aqui uma relação descartável entre esse público, né? Vamos dizer até de nós mesmos como pais, mas vamos focar aqui no crescimento dos nossos filhos, crianças e adolescentes. E por brinquedos, por produtos que a mídia sabe que eles conhecem, que sabe que eles gostam, né? E que são produtos que são vistos, produtos que são desejados, produtos que realmente vai fazer com que os nossos filhos realmente tenham todo o esforço do mundo para tê-lo, né? Então, o que realmente essa situação pode gerar pode levar essa relação desconfortável, pode levar para os modelos afetivos depois de uma vida adulta, né? Talvez hoje podemos assim dizer que pode ser um grande vilão dos relacionamentos, né? Que acabam sendo aí descartáveis, né? Se assim podemos assim dizer. Acaba gerando isso naquele uso descontrolado desse ter algo, mas ser algo descartável, algo que realmente precisa desse materialismo, precisa de ter. E a gente esquece muitos, até de passar isso para nossos filhos, que eles precisam ser, né? Então, considerando realmente que a mídia e o consumo, eles são necessários hoje para o funcionamento da sociedade e que faz parte da nossa vida, mas fica para nós aqui o alerta, de novo, sobre o equilíbrio e não permitir que os nossos filhos ali sejam vítimas desse consumo desenfreado, aqui resultado da mídia, que eles têm acesso, seja de filmes, de vídeos, de youtubers, né? E tantos outros que acabam ali estimulando o consumo desenfreado em qualquer área. Então, os pais, novamente, devem conversar com seus filhos sobre esse impacto que a mídia realmente pode trazer nesse consumo desenfreado, nesse consumo descartável, que pode realmente gerar um impacto negativo na vida dos nossos filhos, né? Então, isso acaba levando os nossos filhos a serem muito insatisfeitos com o que ele tem. Se ele vê na mídia lá, nossa, tá com o celular tanto, nós já apareceu o número 10, apareceu o número 12. Eu falei, eu quero 12 agora. Então acaba levando os seus filhos a serem insatisfeitos com o que tem, né? Eu tenho um tênis aqui, mas eu tô insatisfeito com isso. Eu lembro que quando nós morávamos na aldeia, nós recebemos muitas caravanas do Brasil e recebemos uma caravana lá, já era a 12ª caravana que eles estavam indo, sempre levava adolescente. E a gente sabe que lá na aldeia o estilo de vida é um pouco diferente daquele que mora numa capital, daquele que mora numa cidade grande, né? E a igreja levou e por muitos anos fizeram esse projeto e levavam os adolescentes para conhecer a realidade daqueles adolescentes lá da aldeia e tudo mais. E os pais, nós fomos lá nessa igreja e os pais começaram a relatar: nossa, mas como meu filho mudou, como meu filho está muito grato pelo que tem, porque ele conseguiu ver um outro que não tinha o que ele tinha, entendeu? Então ele começou a ver, a ser grato pelo que ele tinha, ser satisfeito pelo que os pais deles podiam dar para eles naquele momento. Então é muito importante a gente levar os nossos filhos a não ter esse consumo desenfreado, e ter esse equilíbrio aí numa situação, olha, agora eu posso, agora eu não posso, né? E eles precisam realmente de ter esse controle, esse equilíbrio na vida deles, que pode levar para o lado emocional, para o lado relacional, tanto na vida agora, atual, quanto na vida futura, né? Nayana, acho que tem um tempinho aqui ainda, eu gostaria de ler na íntegra aqui, tem um texto chamado Os Bastidores da Mídia, como os meios de comunicação afetam a mente, de Michel Borges, e eu gostaria assim, de ler na íntegra, e às vezes a gente vai se identificar como esses meios de comunicação acabam afetando, e que a gente possa também ter um cuidado, um controle sobre isso. Olha só. Vai lá. Aqui falando de um plano, né, para que as pessoas pudessem ficar ocupadas e que pudessem ter menos tempo para a família e principalmente para Deus. Certo. Olha aqui. Vamos mantê-los ocupados com coisas fúteis e inventar inúmeros de esquemas para ocupar a mente deles.
Vamos incentivá-los a gastar e então que tenham que trabalhar para poderem pagar as contas. Vamos inundar as correspondências deles de catálogos cheios de ofertas tentadoras. Vamos ensinar-lhes que a felicidade vem de coisas. Veja se isso não está tão real, né? Tão atual. Vamos induzir os maridos a trabalharem 8, 10, 12 horas por dia, 6 a 7 dias por semana, que tenham 2 empregos, se for preciso. Façamos apresentar que a esposa trabalhe fora. Vamos dizer que essa é a única saída se quiser manter um padrão social da família. Colocaremos então as esposas para trabalharem duro no emprego e em casa, de modo que elas não tenham mais energia para seus maridos e filhos. Vamos estimular a mente deles para que não consigam ouvir Jesus lhes falando a consciência. Bombardearemos seus sentidos com música, tocando nas casas, no trabalho, nas lojas. Certifique que as notícias ruins cheguem a eles onde quer que eles estejam. Para isso, usem jornais, revistas, rádios, TV 24 horas por dia. Corromperemos a estrutura moral de seus casamentos e também dos jovens, colocando imagens que provoquem pensamentos impuros em cartazes, filmes, jornais, capas de revistas e, é claro, na televisão. Faremos que eles se divirtam com entretenimentos, os problemas, as escórias do mundo. Exibiremos detalhes dos problemas dos ricos e famosos. Desviaremos a atenção deles para as realidades sérias da vida e por meio da vã esperança de ganhar na loteria, sorteios e cassinos. Encheremos suas estantes com livros, revistas e mais livros. Isso significa tempo. E quanto mais tempo com isso, menos tempo com Deus. Encheremos as casas deles com computadores, colocando-os numa rodovia eletrônica, cujas saídas nós controlaremos. Mandaremos um monte de e-mails para eles, os focaremos com lixo eletrônico e intermináveis informações. Vamos dar-lhes notebooks que de maneira que terão que trabalhar, sempre terão que trabalhar. Deem para eles telefones sem fio, celulares, de maneira que seja fácil conversar o tempo todo. Vamos preencher o tempo dos filhos com atividades, programas esportivos na escola, fora dela, dança, balé, clube, escotismo, outros clubes, aulas de música, festas de debutantes e outras festinhas. Vamos deixá-los estressados com muito dever de casa, independente da idade. Mandaremos as crianças menores para o jardim da infância, pré-escola, de maneira que fiquem longe da infância dos seus pais. Deixem que eles levem o tanto possível uma vida à parte, longe dos pais, de modo que eles se tornem adolescentes que não tenham nada em comum com o papai e com a mamãe. Isso aqui, muitas coisas nós estamos vivendo isso. Mas é claro que nós podemos ter um equilíbrio, nós podemos tomar uma postura de colocar limites e também de estipular tempos. O que é precioso para mim, o que é precioso para minha família, o que é precioso para o meu filho, o que é precioso esse tempo com Deus. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Nós podemos realmente ser o vigia, ser aquele que cuida da nossa casa. Nós podemos também fazer com que o Senhor consiga abrir os nossos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos de Agar no deserto. Essa mãe estava com seu filho prestes a morrer e ela disse: eu vou fechar meus olhos, eu vou ficar distante porque eu não suporto ver o meu filho morrer. E ela ficou sentada e começou a chorar. E esse trecho realmente relata a história de uma mãe e de um filho. E em nossos dias nós podemos perceber que muitos pais também estão assim, com os seus olhos fechados. Agar, ela sabia e deixou seu filho embaixo daquela árvore porque ela não queria vê-lo morrer, e ela sabia que aquele menino ia morrer. Mas a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. Quando seus olhos foram completos abertos pelo Senhor, seu filho foi salvo, porque Deus mostrou para ela o resultado, mostrou que ele precisava para ser salvo ali, e conseguiu água ali, e encheu o odre de água e deu para que o seu filho pudesse ser salvo. Então podemos dizer que nós estamos talvez encostados numa cadeira ou num sofá, como Agar estava encostado numa árvore, longe, sem fazer nada para os nossos filhos.
E muitos pais, e nós sabemos o que nós podemos fazer. Muitas coisas que nós falamos aqui não são coisas novas, não. São tudo coisas que nós precisamos, nós podemos fazer, que não é impossível. E que nós podemos fazer para os nossos filhos. Então, muitos pais descreveu sabem... muito aí esse texto, tá? Descreveu tudo. Oi? Aí. Esse texto que você leu descreveu tudo, assim, do nosso momento. Tudo. Não é? É exatamente isso. Então, fica para nós aí esse desafio é tempo de vigiar a nossa casa. É tempo de cuidar dos nossos filhos. Para que os pais guardem e cultivem seu lar. Pais que com alegria possam realmente buscar sabedoria no Senhor. Pais que possam mostrar dedicação no cuidado, no discipulado, ter paciência, ter orientação, ter amor. A paciência em ensinar, em amar, em perdoar. E aí, resultado disso? Filhos seguros com alegria em obedecer a Deus e principalmente aos pais. Verdade. 4h04, então tá aí. Mais um ensinamento muito importante para nós pais, para você pai que está aí nos acompanhando, para proteger os seus filhos da mídia. A mídia, ela existe, o seu filho tem um acesso, mas é importante saber onde está o limite, né? Como é que você pode balancear isso aí. Missionária Márcia, a gente só tem a te agradecer mais uma vez, né, por essa tarde abençoada aqui com a gente, esse momento precioso aqui no nosso Tarde Viva. Que Deus continue te abençoando o seu ministério, sua família, né? E tudo que você colocar as mãos, que venha a ser próspero, para honra e glória do nosso Deus. Amém, Nayan, amém. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, também pela sua dedicação, por essa oportunidade que nós temos aqui da Rede 316 de passar esse conteúdo, né? Embora sendo a mídia, mas essa mensagem que chega no coração, essa mensagem que vai de Deus pro coração durante toda a programação, 24 horas, né? Compartilhando o amor de Deus. Então, é louvável essa iniciativa da Rede 316 de usar essa ferramenta para abençoar, para trazer a paz, o perdão, o amor para dentro dos lares que estão nos ouvindo neste momento. Amém. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.